Bom, eu acho que o PL, o projeto de lei que cria o estacionamento, veio antes, né, do estudo e antes dessa audiência pública, né? Tanto que nós, há 2 semanas atrás, tínhamos encaminhado o acesso a esse estudo, né? Eu, particularmente, gostaria muito de ter tido acesso a esse estudo antes da audiência pública, né? Porque é um estudo e nos foi disponibilizado durante a audiência. É um estudo que tem em torno de 170 páginas, né? Ele é extenso e acho assim delicado, né? Para mim, intelectualmente inviável tu tá acompanhando uma explanação e ao mesmo tempo lendo um estudo, né? Então, para mim ficou um pouco, tanto que, né, fiz muitas perguntas para tentar entender. Até porque, assim, o trânsito não é um tema do meu know-how, né? Eu não conheço o trânsito, eu sou leiga como qualquer um, assim, né? Não tenho, não é minha área de formação. Então, nesse momento, Ronaldo, o que eu acho que é importante, assim, a gente tem um estudo, certo? A gente precisa ouvir o curso de transporte e logística da UFSM. A gente precisa ouvir um contraponto sobre esse estudo. Não vai ser eu, com as minhas perguntas ou com os meus questionamentos, que vou chegar a conclusões sobre ele, né? Mas mesmo assim, mesmo sem esse contraponto, ainda que não temos ele, né? A gente só tem esse estudo colocado, algumas considerações já é possível fazer, até porque o professor da UFSM estava na audiência pública. E uma das coisas... Aí tem questões, assim, né? Uma delas. É, num determinado momento, né, ou das minhas perguntas, o engenheiro responsável comentou que o estudo ele é para a viabilidade econômica da empresa que vai assumir esse serviço. Ou seja, não tem o estudo de viabilidade da prefeitura, porque ela tem responsabilidades sobre isso, e não tem o estudo de viabilidade social. Ou seja, nenhuma pessoa foi entrevistada sobre isso. O levantamento é sobre vagas, não sobre usuários, não sobre a opinião dos usuários. E também, do que fala da viabilidade da prefeitura, tem um fator, uma variável que cabe à prefeitura, que é a de fiscalização. Ou seja, vai ter um custo a mais para a prefeitura de fiscalizar essas 1.500 vagas, que é mais ou menos isso que está se pensando, para disponibilizar pelo rotativo, 1.500 vagas no perímetro só do centro, que vai aqui da Moron, lá no começo dela, sem pegar a prefeitura, um pouquinho mais para cá, até as 5 esquinas. Então, essa é a área de abrangência. Se eu não me engano, eu vi nos canais digitais da prefeitura a imagem aérea desse perímetro. Então, essas 1.500 e poucas vagas, a 2,50, né, ele é um cenário, digamos assim, ele é hipotético, porque o próprio professor da UFSM questionou a demarcação correta das vagas. Né? Ele questionou uma questão de... chama de interseção, um termo que eu não conhecia, que é as esquinas e as demarcações com a faixa amarela. E essa demarcação hoje em Cachoeira estaria errada, estaria menor. Né? Então, o que deveria de ser faixa, um meio fio amarelo, está menor. E isso muda no cálculo das vagas. Bom dia, vereadora, para lhe Bom dia, ajudar. Tomás. Um dos Obrigada. motivos que eu lhe convidei para vir aqui, justamente porque a senhora foi a vereadora que mais apresentou questionamentos na audiência pública na sexta-feira lá na Câmara. E esta questão do meio-fio, o Código de Trânsito Brasileiro determina 5 metros de distância entre a esquina e o estacionamento. Só que Cachoeira do Sul e esse levantamento que o professor da UFSM fez, 92 esquinas aonde vai ser colocado o estacionamento rotativo, elas não têm os 5 metros regulamentares previstos no Código de Trânsito. Então teria que ser refeito e aí é que vai dar a diferença, é óbvio, na metragem. Foram 93 vagas, aliás, 23 ruas e mais ou menos cento e poucas vagas, né, de De estacionamento. diferença, né? Só que aí, no momento que tu fizer os 5 metros regulamentares do Código de Trânsito, é óbvio que no final tu vai ter menos vagas de estacionamento rotativo. É.
Isso altera substancialmente, né, a questão da viabilidade, porque eu acho que isso era um pouco pelo que foi colocado na audiência, né, de que o estudo pudesse trazer a viabilidade para alguém assumir esse serviço, né, porque ele tem um custo de implantação, né, quem que vai pagar a sinalização disso? Quem que vai a instalação, o sistema, pode ser parquímetro, a empresa sugere 4 ou 5, inclusive pode ser multiferramentas, né? Pode ser o parquímetro físico, pode ser o aplicativo digital, né? Ele proporciona diferentes formas de fazer o pagamento e o sistema disso. Então, tem o custo da sinalização e, posteriormente, o custo da fiscalização, porque isso gera multa também, né? Então, tu fica ali por tu paga por hora, tu pode ficar até 2 horas. Se tu ultrapassou o número de horas, se tu estacionou, né, não percebeu ali a demarcação da vaga, e tu estacionou em 2 vagas, né, uma série de questões que geram multa, e o próprio engenheiro que apresentou o estudo O disse... pagamento seria fracionado. Tu pode fazer 30 minutos, R$ 1,25, 60 minutos, 1 hora, os R$ 2,50, 90 minutos, que aí é 1 hora e meia, R$ 3,75, e 4 horas, né, 120 minutos, seria então R$ 5, seria o máximo. 2 horas. 2 horas, 120 minutos, 2 horas, o máximo de estacionamento. Essas seriam as 4 frações, como é o que acontece em Porto Alegre, também é fracionado assim de 30 em 30 minutos. E a isenção, que não é bem uma isenção, é uma taxa é uma tolerância, né, de 10 minutos para embarque e desembarque, esses estariam livres de pagamento, porém, elas têm que descer e se dirigir até o parquímetro ou ser registrados de alguma forma para, né, não precisarem pagar e não tomarem uma multa por isso. Então, quer dizer, ele tanto vai gerar trabalho para quem vai assumir, logicamente, né, porque tem uma empresa que vai assumir, e hoje, pelo estudo que está colocado hoje, teria viabilidade para uma empresa se interessar. E, por outro lado, também tem uma despesa para a prefeitura que a gente ainda não sabe o quanto isso seria, né, o quanto representaria. O estudo não abrange isso. E também não abrange a opinião das pessoas. Né? Tem muitas dúvidas, o pessoal dos aplicativos também tem receios, né, por conta justamente... como é que eles vão fazer para essa questão de assim, tá, eu preciso pegar um passageiro e desembarcar rapidamente, mas daí eu preciso descer do carro e ir ali no parquímetro para conferir essa isenção, né? Então eu gostaria muito assim de ter uma segunda rodada, né? De repente, com sexta-feira às 8 da noite foi um horário assim um pouco delicado, né, para as pessoas, para os trabalhadores, para a população em geral. Tinha muita gente do governo, alguns representantes de entidades comerciais, mas representantes mesmo da população, eu não vi nenhuma manifestação nesse sentido, né? O comércio, logicamente, né, muito favorável, e eu acho que ele tem certamente as suas razões para isso. Comércio favorável? Favorável. Pois é, então mudou de posição, porque era contrário. O que eu acho, né, eu já mencionei aqui, num contato com um familiar que mora em Novo Hamburgo, que tem essas zonas azul. Lá tem a zona azul e a zona verde. Aí eles já estão no processo seguinte. Tá? E esse familiar, que mora muito tempo lá em Novo Hamburgo, ele disse que, vencidas as resistências iniciais, o sistema lá é absolutamente adorado pelos comerciantes, prestadores de serviço, porque eles constataram o quanto aumentou a rotatividade nas suas lojas, nos seus estabelecimentos, nos seus escritórios, nas agências bancárias, pela facilidade de encontrar estacionamento, mesmo pago. Então, aqui nós sempre tínhamos os empresários pedindo rotativo, mas sem ser pago. Isso não existe, né? Seria a prefeitura montar uma estrutura toda, ter um custo mensal para fazer rotatividade ali, sem conseguir remunerar pelo menos o custo básico dessa atividade. Se tentou, não funcionou e não teria sustentabilidade. Então, o passo seguinte, dizem essas experiências que ela é positiva para quem está no comércio, para quem tem seu escritório, para o banco, para o supermercado, seja o que for, nessas zonas
delimitados para quem demanda a prefeitura também, né, que está sempre lotado ali, o pessoal não consegue estacionar, e agora poderia conseguir para alguma demanda direta, física, naquelas secretarias ali que são mais demandadas, que é a educação, fazenda e administração daquele prédio do antigo fórum. Tudo bem. Falamos de quem se beneficia. A empresa que operar, se ela operar com lucro, ela se beneficia também. Mas como colocou a Mariana, e a população? E quem vai pagar? A pessoa que vai demandar, ela vai ficar satisfeita? Diz esse depoimento, estou falando, baseado, e estou dando exemplo de Novo Hamburgo, porque aí qualquer pessoa pode, pelos seus contatos, ligar para a CI de Novo Hamburgo, para a CDL, para a Associação dos Consumidores e perguntar, ou para a Câmara de Vereadores, vocês estão satisfeitos, insatisfeitos? Né? Aparentemente, é boa a receptividade. Há quem não goste, mas é boa a receptividade. Então, no geral, é um transtorno, mas que tem uma compensação. Isso é o depoimento que eu ouvi. Lá em Novo Hamburgo, como eu disse, tem a Zona Azul, que é mais cara, e a Zona Verde, que eles agora já estão indo mais adiante, que é mais barata, é metade do valor. Então, eles já expandiram. A zona começa no centro e foi se alastrando, obviamente a pedido de alguém, ou para sustentar o sistema. E lá não tem parquímetro, é tudo eletrônico, e o controle de fiscalização é feito por um veículo, tipo esses do Google Maps, né? Que tem câmeras e tal, e ele faz leitura de placa, quer dizer, só fica circulando e já vai multando, entende? É tudo automático. Hoje, com a inteligência artificial, não tem essa história. Santa Cruz já não é assim, Santa Cruz não tem parquímetro, estou falando da cidade vizinha, mas os fiscais é que fazem a venda do tempo que tu fica ali. E lembrando que no horário de meio-dia até 1h30 da tarde não se cobra nada. Esse período do meio-dia não se cobra. Começa, se não me engano, 9 horas da manhã, vai até o meio-dia, depois 1h30 vai até 5, 6 horas da tarde. Isso é Santa Cruz. Então tem N exemplos. Tem N exemplos. Mas volto aqui, vereadora Mariana. Fiz toda essa digressão para colaborar no debate, né? Seria imaginável que ter o estacionamento rotativo nós estaríamos evoluindo enquanto ocupação de espaços na via pública urbana de Cachoeira? A taxa que ele apresenta de rotatividade, né, ou seja, ele analisou, eles fizeram esse estudo, aí apresentaram 2 taxas, é de rotatividade e ocupação. De ocupação, nesse perímetro, o estudo aponta que 80% das vagas são ocupadas no período das 8 da manhã às 6 da tarde, tendo esse período do meio-dia a uma queda, né, por uma questão, assim, né, dá para compreender o fluxo, né, que as pessoas saem para almoçar. Então, não são 100% das vagas ocupadas. Então, se tu projeta um estudo com 1.500 vagas, não dá para considerar que elas vão estar ocupadas 100% para concluir que é viável, né? Tem que trabalhar em cima dessa taxa de 80%. Que é uma coisa que eu ainda não, né, como eu não abri o estudo assim detalhadamente, eu não consegui perceber, mas isso é uma coisa importante. E a taxa de rotatividade é 30%. Está na média dos municípios, né? Inclusive tem municípios que têm menos rotatividade ainda. Então, o que é essa taxa de rotatividade? Que de 10 carros que estacionam, 3 rodam, 3 se movimentam, né? Fazem a rotatividade. Ronaldo, penso que essa matéria não pode ser votada em regime de urgência, né? Eu acho que sim, ela pode ser muito benéfica para Cachoeira do Sul. Quando a gente assumiu a prefeitura há mais de 10 anos atrás, tinha uma frota de 40 mil veículos. Hoje a frota é de 60 mil veículos. Então, tem um crescimento exponencial no último período. No nosso tempo, a gente chegou a fazer essa discussão, mas nós tínhamos 2 vereadores e no fim do mandato a gente só tinha um vereador. Então, qualquer matéria para a gente passar na Câmara era assim, um desafio. Isso muitas vezes nos impediu de apresentar várias matérias. Então, acho que esse governo, por ter maioria, ele tem a obrigação de tratar desse tema. É um tema que está na agenda, sim, da cidade. Mas tem que ter responsabilidade, né? Tem que ser um sistema bom para todo mundo. Tem que ser bom
o usuário, né? Ou seja, para o cachoeirense que tem o seu carro, que circula no centro, que precisa estacionar, para o comércio, né? Porque a gente está falando de um trecho que engloba todo o nosso comércio, principal área do comércio, tem que ser viável para a prefeitura, né? A gente tem que ter a consciência disso, o vereador é ele que autoriza o aumento de despesas para o município, então tem que saber o quanto é isso, se isso é viável também dentro do orçamento do município. E tem que ser legal, né? Tem que estar dentro do que a legalidade diz sobre trânsito, sobre circulação, né? Inclusive sobre alíquotas e cobranças. E uma das coisas que eu fiquei assim, um pouco tranquila, de certa forma, né? Que hoje tem um regramento do Tribunal de Contas que evita o superlucro, né? Então, as tabelas e todos os cálculos que a empresa fez é com base em encaminhamentos, em apontamentos do Tribunal de Contas que regra quanto que é o que vai de lucro para a empresa, né? Tirando toda a parte operacional, os custos operacionais, os custos de implantação, ela tem direito de acessar uma parte das receitas líquidas, né? Ou seja, esse é o lucro que ela pode acessar. A prefeitura, por sua vez, também fica com uma parte desse recurso, né? Porque, afinal de contas, é ela que está cedendo esse serviço, né? Então, ela também ficaria com uma fatia dessa receita. Então, isso hoje, né, é regrado. A gente pode ter essa certeza de que o Tribunal de Contas vai acompanhar, e nós também, né, se precisar encaminhar isso para o Tribunal de Contas, nós faremos, até porque tem que ser correto, né? Não dá para também explorar uma necessidade da cidade, que é o estacionamento e a rotatividade disso, e ficar à mercê aí de interesses comerciais, econômicos. Vereador, aproveitando aqui, mudando um pouquinho de assunto, né, porque já que estou satisfeito de que não vai tramitar em regime de urgência, então vai ter debate. A senhora que está ouvindo aí, se não está concordando com a posição da vereadora, ou não está concordando com a posição da prefeitura, ou não está concordando com posição nenhuma, manifeste-se. Isso. Entre em contato, diga, nosso WhatsApp 2023 1397 à disposição, mas tenho certeza os telefones da Câmara, da Prefeitura também. Faça uso da sua cidadania. Diga por que concorda, por que não concorda, ou o que sugere para melhorar. Né? Eu já falei aqui, o sistema de Santa Cruz, a Prefeitura teve que socorrer, porque foi deficitário. Alguns anos atrás estava inviável. O pessoal acha que vai ganhar rios de dinheiro, não é bem assim. Porque a maneira do cidadão que não concorda, né, de boicotar o sistema é não estacionar e não pagar. E aí torna inviável o sistema. O funcionário, por exemplo, a tendência é que ele não estacione na área de pagar que seja paga, né? Sim. Do funcionário do comércio, vou dizer assim, né? Vai passar o dia inteiro ali, né? É inviável mesmo, né? Mas eu também, olha aqui, ó, isso pode fortalecer o transporte coletivo urbano. Exato. Porque eu não vou sair com o meu carro para pagar lá e não posso ficar mais que 2 horas, e aí eu vou ter que mudar de vaga e vou pagar de novo e tal. Então, quer saber? Vou pegar o ônibus e vou usar o ônibus, o que é muito bom. O que é muito bom. E tem uma discussão maior ainda. Quero ver se semana eu falo com o administrador da empresa, o Pipa Germanos. Convidei a semana passada, ele não podia e tal, porque cresce cada vez mais o movimento de tarifa zero de ônibus. Agora, a cidade maior que Cachoeira, Vale do Rio do Sinos, São Leopoldo, já fez o estudo e está alocando para o orçamento do ano que vem 48 milhões de reais para a tarifa zero de ônibus. E não é inédito. Tem vários municípios gaúchos que já adotaram o sistema para tentar viabilizar, porque do jeito que está, ou subsidia, e se é para subsidiar, então subsidia tudo. Alguns estão achando, claro que tem que ter espaço no orçamento, não estou defendendo isso para Cachoeira, né? Que a gente fica falando que tem dificuldades, e tem mesmo, de arrecadação para enfrentar todas as questões da educação, saúde, etc, etc. Bom, mas saio disso aqui justamente, quando nós temos mais um minutinho apenas, para falar sobre a questão da reforma administrativa. Eu fiquei 10 minutos no início do programa falando disso, que o prefeito Leandro Balardim baixou uma portaria dando 30 dias para que se fizesse
se mexesse no quadro geral de funcionários. Porque no topo mexeram com urgência, em 15 dias estava resolvido. Criaram cargos, extinguiram secretarias, enfim, readequaram valores e funções gratificadas e CCs. A cúpula da pirâmide foi mexida. Agora, a base, onde estão a maioria dos funcionários, era em 30 dias era para aparecer um estudo aí mexendo em cargos e salários. Já passou 60 dias daqueles 30 dias, nada. Hoje cedo falei com o procurador jurídico Bruno Miller e ele gentilmente me respondeu e me informou que tem secretaria que ainda não conseguiu terminar o estudo para saber o tamanho e quais e quantos cargos precisa para funcionar adequadamente. O que a vereadora Mariana Carlos acha disso? A lei dos estágios, né, que aumentou de forma justa os estágios, recebeu na semana passada uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, isso é um passo para a lei ser revogada. O que isso significa? Que até aquela lei que já passou, ela está hoje sob suspeita e isso pode... Ao que tudo indica, os estagiários, se ela for revogada, não vão precisar devolver salário, porque isso é como chama, tipo bolsa alimentação, essa é a compreensão, né? Então, mas isso significa que até o que seria justo os estagiários receberem, a prefeitura vai precisar rever como que faz, vai ter que reapresentar esse projeto na Câmara de Vereadores se quiser manter o aumento dos salários. Só que no bojo desse projeto que aprovou o aumento para os estagiários, estava a lei da reforma administrativa. E pelo mesmo motivo, a lei da reforma administrativa está sendo analisada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, que é ter sido aprovada sem um estudo de impacto orçamentário e financeiro. Então, se a tendência for esta, né, a lei dos estágios, o salário era a PL 01. A lei da reforma administrativa era o PL 02. Então, primeiro a Justiça analisou os estágios e a próxima é a lei da reforma administrativa. O que eu estou querendo dizer? A lei da reforma administrativa também corre o risco de ser apontada e receber uma ação direta de inconstitucionalidade e corre o risco também de ser revogada. Isso cai por terra essa questão do quadro geral dos funcionários. Então, eu acho que, às vezes, a pressa é inimiga da perfeição. Eu acho que não tem problema de ser conversado mais para frente sobre esse assunto. Hoje a prefeitura já extrapolou o número de CCs e FGs em comparação com outros governos, né? Então, o discurso da economia, ele, para mim, já caiu por terra, né? Reduziu esse discurso de que reduziu os secretários, reduziu os CCs, mas ele está ocupando mais CCs e FGs do que pelo menos do que o nosso governo. Neiron e Mariana nomearam 100 CCs. Hoje já tem em torno de 150. Então, já tem mais CCs e FGs do que... Porque, para quando tu diz que tem uma economia, tem que apontar a comparação. A economia em relação a quem? Em relação ao governo anterior, em relação ao último ano do governo anterior, ou em relação aos últimos 10 anos, tu tem que dizer qual é o teu parâmetro para comparar. Então, eu vejo que a gente vê das nomeações, elas já extrapolaram. O governo não conseguiu dar nem a reposição, né? Tem muita gente hoje na prefeitura que não está recebendo nem o mínimo, né? E o argumento que ele usava para não dar esse aumento, depois ele usou um argumento diferente no tema da enchente, né? Que diz, não, a gente não precisa de ajuda, a gente consegue dar conta com os recursos próprios, ok? Mas tudo isso, Ronaldo, vem somando para uma situação de... é difícil realmente definir sobre quadros num contexto como esse, de insegurança jurídica, tu não sabe o que o judiciário vai dizer, de insegurança financeira, porque tu vai ter déficit, sim, no orçamento desse ano. Tu está trabalhando com orçamento que não é teu, é um orçamento do governo anterior, tu ainda não fez os teus orçamentos, porque é só no segundo semestre, e é um tema que mexe na vida de quase 2.000 pessoas. Então, eu acho que é prudente acompanhar e ter paciência com esse assunto. Pois é. Vereadora, uma pergunta do nosso ouvinte Gastão Aerps. As 4 pontes do interior de Cachoeira do Sul, Botucaraí e Iraí, que teria uma verba da Defesa Civil
para a reforma. A senhora tem acompanhado esse caso da licitação, porque vai terminar o prazo dessa verba da Defesa Civil para essas obras? Nós aprovamos na Câmara de Vereadores uma dotação, eu não lembro exatamente o que, mas a informação eu não sei se não, eu acho que são 5 pontes, não são 4, acho que são 5, né? A prefeitura estava trabalhando com isso, é um assunto que estava na pasta da secretária Paola, e nós aprovamos ali o estendimento de prazo. Acredito que a prefeitura esteja dando conta, sim, pelo menos essa era a informação que a gente tinha. Vereadora Mariana, já extrapolamos o nosso tempo, a nossa entrevistada vai aguardar um pouquinho aí, já vamos acessar, mas uma última questão aqui, criação ou institucionalização ou modificação da Coordenadoria de Defesa do Consumidor. O líder do governo, Serginho Costa, pedindo urgência também, nós falamos há pouco, né? A urgência prejudica o debate e facilita os equívocos, né? Pode ser que eles não aconteçam, mas nós estamos vendo que, às vezes, se tu debate, tem alguma coisa errada, se substitui. Esse pedido de urgência vai passar? Acredito que sim. Não é um projeto polêmico, ele não cria cargos, né? Nossa assessoria aqui da bancada respondeu, né? Ele já existe um cargo, já tem uma pessoa que trabalha nesse setor. O que esse projeto vai fazer, ele vai criar o fundo e organizar o sistema de defesa civil, de defesa do consumidor. Mas eu queria dizer, Toné, quando a gente faz o debate, não é porque a gente quer bagunçar o tema, pelo contrário. O debate, ele contribui com o tema. Toda vez que uma pessoa se manifesta com coerência, né? Eu acho que a imprensa também cumpre esse papel de levantar os assuntos, de trazer argumentos, de trazer contrapontos, é a nossa forma de contribuir. Isso é o que a democracia permite e a gente faz muito bem quando tem imprensa livre, quando tem imprensa plural, quando tem também na Câmara de Vereadores legisladores que possam se manifestar abertamente sobre o assunto. E esse do defesa do consumidor, não sei até se não é o vereador Edmar que está pedindo a urgência. Ele é um assunto que já vem tramitando na casa, é um assunto que não tem polêmica e ele acredito que vai passar sim. Ok. Muito obrigado, vereadora Mariana Carlos.